Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da editora Saia Digital, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nosso tema é período regencial, aquela transição entre primeiro reinado e segundo reinado, e vocês vão estudar nessa nossa aula, então, contexto político. E vamos iniciar com a página 669, vale aqui uma observação. Todos os nossos slides seguem com páginas para que vocês possam acompanhar com o livro, no seu caderno, em casa, de maneira que você possa parar a videoaula, fazer um comentário, registrar ou fazer uma leitura com mais calma na página. Clica de novo, dá um ok aí na aula e continua estudando junto com a gente. Página 669, As Barbas do Imperador Dom Pedro II, um monarca nos trópicos. Vamos ler aqui esse texto e responder as questões. Madrugada alta, 2 de dezembro de 1825. Então, é período da Primeira República, da Primeira Monarquia. Nesse dia, a cor do Rio de Janeiro acordou com o estrondo das salvas em fortalezas e navios. Nascera às 2h30 o príncipe herdeiro de todas as esperanças nacionais, ou menos das elites brasileiras, tão preocupadas com o fantasma do desmembramento do país. O Império não andava nada bem. Entre outros motivos, por causa do voluntarialismo do jovem imperador Dom Pedro I, pai de Dom Pedro de Alcântara, o monarca partiu assim para Portugal com a firme intenção de recuperar o trono para sua filha, Dona Maria da Glória, deixando para trás o príncipe Dom Pedro, com pouco mais de 5 anos, deixou uma criança, deixou o filho dele, né, como diz o outro, com a ama de leite, Benjamin Constant como tutor, deixou o filho dele com 5 anos de idade no Brasil. Eis que se iniciavam as regências e uma nova fase da história do Brasil. Isso em 1831, viu? Começava a ficção de um menino de 6 anos que permanecia sob orientação de dirigentes e tutores, Benjamin Constant é um exemplo, transformando mais uma vez em órfão o pupilo da nação. Entretanto, ali embaixo, os 9 anos da regência se desenvolveram em clima conturbado, por causa que a monarquia do Pedro I ele abdica do trono, né? Uma série de rebeliões estouraram em diversos pontos do país, dividindo-se os pasquins da época, segundo as tendências de seus proprietários, do próprio momento político que se debatia em seus projetos centralizadores e descentralizadores. Pergunta, aqui está caindo uma imagem bem bacana, Dom Pedro II, né? Ainda não é Dom Pedro II, é um menino, 6 anos. Por que razão Pedro de Alcântara, né? Ou Dom Pedro II? Viria a ser Dom Pedro II quando se sagrasse rei, teve de assumir o trono com apenas 5 anos de idade. E que solução foi encontrada para que ele pudesse governar, apesar de não exercer o poder de fato? 2. Sem pai nem mãe presente, quem foi responsável pela criação do futuro rei do Brasil? Está aqui as respostas. Pequeno Pedro assumiu o posto monarca porque seu pai, Dom Pedro I, retornou para Portugal a fim de recuperar o trono português. No Brasil foi criado um sistema de governo com base de regentes para esperar, esse era o objetivo da regência, que é a nossa aula, para esperar a maioridade de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, né? Porque ele não tem idade para assumir o governo, não tem como ele ser um imperador com 5 anos de idade. A número 2, o príncipe ficou aos cuidados de dirigentes e tutores, em destaque, desculpe meninos, eu falei em Benjamin Constant, não é José Bonifácio. Benjamin Constant é da independência dos Estados Unidos. Peço desculpas a todos que estão aqui nos ouvindo aqui nessa aula. Amigo Dom Pedro I e líder do movimento de independência. Agora sim, contexto político. Vamos lá. 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdica do trono, né? Deixa então o Dom Pedro I com apenas 5 anos de idade. Os livros de história falam de uma cena até curiosa, vamos dizer assim. Pense Dom Pedro I, sua comitiva, sua esposa, a corte, né, o grupo de pessoas muito próximas a ele, embarcando no navio. As pessoas, num tom de ironia, né, os brasileiros com um tom de ironia, gritavam viva o novo imperador, viva! O menino desesperado vendo a cena da mãe, do pai indo embora, ele chorava nas mãos de uma escrava, uma ama de leite. As amas de leite eram mulheres que cuidavam de meninos, crianças dos filhos de seus senhores. E as pessoas gritando, né, aplaudiam, né? Viva o novo imperador do Brasil, viva Dom Pedro II. E o menino desesperado, sem saber o que fazer, vendo os pais indo embora, e ele chorava, vendo aquela cena meio tensa. E essa
Essa foi a cena que marcou a despedida de Dom Pedro I do Brasil. O período foi dividido em 3 períodos. O período regencial vai então de 1822, quando Dom Pedro I abdica do trono, até 1831. Ué, professor, mas o cara não tem 6 anos de idade aqui? Soma aí, mais 9 dá quanto? Ah, dá 15. Como é que ele assumiu o trono com 15 anos? Não era para esperar a maioridade? Aí vem a cereja do bolo. Próxima aula. Golpe. Golpe da maioridade. Botaram o menino com 15 anos de idade, como diz o outro, para ser imperador do Brasil. Os motivos que estão nessa aula, uma instabilidade, problemas de disputas de poder fortíssima, fizeram com que Dom Pedro II fosse coroado imperador do Brasil com apenas 15 anos. Temos 3 períodos: trina, regência trina provisória, depois regência trina permanente, e o período da regência una, em especial destaque para o padre Diogo Feijó. Olha, nós estamos falando de um padre, ok? Um religioso com funções políticas no Brasil. Nós vimos discutindo muito isso nas aulas passadas, inclusive do primeiro ano. Política interna, muitos cargos altos eram portugueses, tinha um clima de instabilidade, de disputa entre portugueses e brasileiros. Para se resolver esse problema de disputas, revoltas em algumas regiões, um ponto importante foi o nascimento do exército brasileiro. Então podemos falar que o exército nasceu junto com a Guarda Nacional, junto com o período regencial foi criado a primeira força militar permanente no Brasil. Então nasceu as Forças Armadas, nasceu o exército no Brasil em 1825, 1831, consolidado o exército brasileiro, né, uma força permanente. Ué, mas então, e Dom Pedro I, como é que ele fez lá no período, na primeira monarquia, no primeiro reinado? Com mercenários, em destaque o inglês Lord Cochrane, que é contratado, é muito comum isso no século XVII, XVIII, até no século XIX ainda tem grupos de mercenários que você contrata para trabalhar no seu país. Né, olha, eu tenho um efetivo pequeno de soldados, e eu estou enfrentando uma revolta de escravos. Eu estou enfrentando uma revolta de republicanos, que são contra a monarquia. Eu vou contratar esse Lord Cochrane, ele vem com 2 navios, 2.000 homens, e ele vai dar conta e eu pago para ele o valor que eu preciso pagar. Mercenários. Pense, que planeta que era. Está aqui, 1834, ato adicional, que foi então, ficou suspenso o poder moderador, era aquele poder dos reis, né, de Dom Pedro I. Aqui uma representação da revolta dos malês, que nós vamos ver na página 1871. Deixa eu voltar rapidinho aqui. Revolta dos malês foi uma revolta de escravos de origem africana, de religião muçulmana. Eles se revoltaram contra os maus tratos, enfim, com uma resistência contra a própria situação de escravidão, e foram fortemente, né, rechaçados. Inclusive o movimento teve essa participação do primeiro trabalho da Guarda Nacional em sufocar essa revolta de escravos dos malês, e terminou com quase todos os líderes e os escravos que estavam, os revoltosos, terminaram com a morte deles. Para casa, meninos, 673, História e Sociedade. Símbolo da união, realeza parecia ser a melhor saída possível para evitar a autonomia e possível separação das províncias. Somente a figura de um rei congregaria, né, iria unir esse território gigantesco, marcado por profundas diferenças. É assim que as elites locais optam pela monarquia. Então ele foi visto como um símbolo de união, né? Dom Pedro II, se ele entrasse novamente como imperador, eles acreditavam que ele poderia unir um território esfacelado com instabilidades políticas, inclusive. Responda aqui a número 1, e a número 2, qual era o motivo das elites desejarem a unidade territorial? Próxima aula nós vamos responder junto. Essa aqui também, no Brasil regencial, observa-se a presença de 3 tendências políticas, menos uma,
Próxima aula, vamos responder junto com vocês, fazemos a correção e desejar para vocês um bom estudo. Até a próxima aula. Tudo de bom para vocês. Valeu!